Muitos contadores e tributaristas acabam se perdendo na hora de cobrar os serviços de recuperação tributária, principalmente as contabilidades que já têm os seus clientes ali com os honorários mensais. O cliente acredita que tudo já está dentro do pacote e o contador, a contabilidade, acredita que esse é um serviço à parte que deveria ser cobrado. Mas como fazer para que isso não seja um problema e sim gere valor para o cliente? Isso tem estratégia e tem um plano educacional para você fazer isso e eu vou explicar nesse vídeo. Então fica comigo porque a gente vai ajudar você a ganhar muito dinheiro na sua contabilidade com serviços tributários. Então vamos lá! Sejam muito bem-vindos, Anderson Souza aqui no canal do Café Tributário, e vamos falar desse assunto que é polêmico, né? Quando eu vou fazer palestra aí no Brasil, uma das coisas que mais me perguntam quando eu falo, alguém tem uma dúvida? A primeira pergunta é, como que eu vou cobrar do meu cliente que já está na minha carteira? Eu sei, eu tenho uma contabilidade também, e eu sei que isso é mais complicado do que a gente vender para os clientes novos. Porém, uma coisa que você tem que ter consciência, na maioria das vezes, o seu cliente vai sair da sua contabilidade porque alguém chegou oferecendo um serviço que você não ofereceu. Ele entendia na cabeça dele que você deveria ter entregue aquilo, mas o que chegou já colocou na cabeça dele que aquilo é um serviço à parte. E aí ele entendeu. Então o erro não está no que chegou, e sim você que já tem o cliente na mão e acabou não ofertando. E eu vou pedir calma e paciência aqui para você, porque eu estou falando agora de uma história minha, porque eu errei muito sobre isso e eu não quero que você cometa esses erros. Eu levei anos fazendo serviço de graça que não gerava valor para o cliente. Quando eu mudei o meu posicionamento, a minha postura de atuação com o cliente, além de gerar mais valor, aumentou, obviamente, a receita do meu escritório. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Primeiro de tudo, você tem que entender quais são os entregáveis da sua contabilidade. Como você vai fazer isso? Porque às vezes a gente não tem essa ciência. Primeiro de tudo, você vai ler o seu contrato e você vai fazer um resumo dele. Um resumo para que o cliente tenha ciência do que ele está negociando com você ou o que ele negociou. Principalmente para os clientes de carteira, a gente tem que relembrar ele sobre isso. Ou seja, eu vou até abrir aqui para você porque eu tenho praticamente certeza que é isso que você vende para ele lá no seu contrato. Você vende serviço de contabilidade, né, que é a parte de operações de balancetes, balanço, DRE, enfim, obrigações acessórias, a parte fiscal, apuração de impostos, obrigações acessórias. Aí você vende a parte de folha de pagamento também, rescisão, demissão, admissão, enfim. E você tem a parte de legalização, que esse sim é cobrado à parte. Por que o cliente enxerga na legalização que ele tem que cobrar? Porque você instruiu ele dessa forma desde o início. Os demais não. Aí esse contrato o cliente assinou. Sabe o que acontece com esse contrato? Antigamente ficava arquivado na gaveta, né? Agora ele fica ali na sua rede que ninguém lê ele. Aí o cliente chegou na sua operação, ele começa a pedir. E essa operação começa a entregar. Entrega, ele pede, ela entrega. Ele pede, ela entrega. E faz com que você esteja trabalhando muito mais do que você vendeu. E aí eu vou colocar uma pimentinha aqui nessa história. Esse cliente negociou com você honorários mais baixos porque ele falou que ele dava pouco trabalho ou que tinha pouco movimento, não é assim? E você cedeu. Só que depois não houve o acompanhamento. Então a sua primeira ação é ler o contrato e entender o que você vendeu para aquele cliente. Segundo, é deixar o cliente claro do que ele comprou com você. Terceiro, demonstrar para eles quais são os serviços que ele vai ser pago à parte a partir de agora. E dentro desses serviços está incluso parte de planejamento tributário e recuperação de crédito tributário. E aí ele vai falar assim, ué, mas não foi você que fez o trabalho? Como que agora você quer me cobrar para fazer a recuperação tributária? Aí você tem que explicar para ele que a contabilidade, ela faz o pós. Porque toda a iniciação da operação dele não está na contabilidade, está no ato do cadastro do produto no sistema dele, está no ato da emissão da nota. Quando ela chega para você, tudo já aconteceu, você só contabilizou. Então o seu trabalho agora é você corrigir a base. A base não é na contabilidade, é na empresa. E antigamente, vamos ser sinceros, nós não tínhamos sistemas que pudessem fazer isso. Hoje nós temos condição de fazer isso. Então, senhor cliente, eu tenho a condição de retornar os últimos 5 anos, analisar inclusive o que na época não podia e agora passou a poder, como por exemplo a exclusão do ICMS. Até 15 de 3 de 2017 não podia, depois passou
ao direito do crédito. Ou seja, se eu for retroagir, na época eu não podia fazer, agora eu posso. Então eu não posso cobrar a parte, eu vou ter que refazer todo o trabalho. Então são situações que são justas desde que ele entenda. Agora, presta atenção nisso, quando ele olhar o valor que ele vai deixar de pagar, não só do que ele está recuperando, ele vai deixar de pagar aquela guia no mês pelos valores recuperados, mas o grande impacto dele, a economia futura, aonde ele vai poder vender melhor, ter mais rentabilidade, competir melhor com seus concorrentes, cara, isso faz muito sentido para ele. Para ele não vai fazer sentido olhar para outra contabilidade. Então você tem que inserir esse modelo de negócio. E como você vai deixar isso claro para ele? Quando você for apresentar os serviços que ele contratou, você tem que falar, olha, a contabilidade, ela é similar a um clínico geral. E eu não estou menosprezando nem a contabilidade e nem o clínico geral. Pelo contrário, são profissionais que eu respeito demais. Mas são especialidades de negócio. Quando você vai num clínico, que o clínico fala, ó, faz um exame aqui, um check-up de tudo. Aí quando chegou o resultado do exame, ele falou, cara, você tá com um problema no coração. O que ele vai fazer para você? Encaminha para um especialista, um cardiologista. Na contabilidade é a mesma coisa. Se a gente está falando de problema de impostos, a especialidade é um tributarista. Se nós estamos falando de problemas financeiros, a especialidade é o profissional de finanças. Ou seja, você tem que entender que a contabilidade é o centro. E ao redor desse centro existem as especialidades. Olha, até engasguei aqui, né? Mas vamos lá. Especialidades. E nesse hub de negócio é onde fará com que você consiga entregar mais valor para o seu cliente, porque tudo que ele precisar você vai ter e nem sempre você precisa fazer. Porque daí você, como empreendedor contábil, que é diferente de ser contador, você vai entender que o seu hub de negócio, você pode ter serviços tanto inserido dentro da sua própria contabilidade, como serviços de terceiros, administrado pela sua contabilidade. Vou dar um exemplo do que acontece no programa Advice. São vários contadores que têm seu escritório de contabilidade, mas eles não inseriram um modelo de recuperação tributária. Então, eles se associaram ao programa Advice, onde eu faço esse trabalho para eles. Eu tenho cláusula, onde eu não oferto contabilidade para os clientes dele, porque eu tenho que ser um braço positivo para ele, não negativo. Então ele me manda o cliente, eu faço a recuperação tributária, mas na visão do cliente não é o Anderson, não é a arte fiscal, e sim é a contabilidade dele que está gerando esse valor para ele. Então você tem formas de se fazer. Agora, como ponto final, entenda isso, a sua contabilidade, ela é só o escopo, ela é o coração do negócio, é o teu core principal, mas aonde você vai ganhar dinheiro de verdade são os serviços acessórios que você vender para o cliente que já está fechado com você. Porque é muito mais fácil você vender para o cliente já existente do que para um cliente novo. Agora, você ficou com alguma dúvida? Manda aqui para mim que eu vou ajudar você a tirar todas as dúvidas e eu quero saber a sua opinião. Você já faz esse tipo de trabalho? Você já tem um hub de negócios ou não? Qual é a sua dúvida? Manda aqui que eu vou responder. E claro, segue aqui o nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo.